bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Gênesis, na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. E aconteceu depois destas coisas que Deus provou a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésed, e Azo, e Pildás, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, cujo nome era Reumá, deu também à luz a Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta,
e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante de mim. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor príncipe de Deus, és tu no meio de nós. Sepulta a tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para sepultares nela a tua morta. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta diante de mim, ouvi-me, e rogai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que ma dê por inteiro preço em possessão de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, estava sentado entre os filhos de Et. E respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, e também a cova que nele está te dou, diante dos olhos dos filhos do meu povo ta dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra, e falou a Efrom, ouvindo o povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isso entre mim e ti, sepulta ali a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata de que este lhe falara, ouvindo os filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, diante de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todos os arbustos que havia no campo, que estavam em todo o seu contorno ao redor, se confirmou por posse a Abraão, diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, diante de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão por possessão de sepultura pelos filhos de Et. Capítulo 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que governava tudo o que tinha: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá a mulher seguir-me a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te de que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tomarás dali mulher para meu filho. Porém, se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor.
E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as mulheres saem a tirar água. E disse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser inclina agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a que designaste ao teu servo Isaque. E que eu saiba assim que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que nascera a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te que me deixes beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor, e apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro, e disse, de quem és filha? Peço-te, dízimo. Haverá em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais também a palha e bastante forragem em nossa casa, e lugar para pousar. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele homem à fonte. E aconteceu que, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia assim, me falou aquele homem, veio a ele, e eis que estava junto aos camelos, junto à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos e deu palha e forragem aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele para comer. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então disse, eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito a meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor na sua velhice, e a este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher.
Se ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não to derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão: se tu agora prosperas o meu caminho, no qual ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a quem eu disser: peço-te, dá-me de beber um pouco da tua bilha, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com sua bilha sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela apressou-se, e abaixando a sua bilha de sobre si, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então coloquei o pendente no seu nariz e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, declarai-mo, e se não, declarai-mo também, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vai-te, e seja ela mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as suas palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou o servo objetos de prata e objetos de ouro e vestes, e os deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e à sua mãe. Então comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram ali a noite. E levantando-se de manhã, disse: deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10, depois irá. Porém ele lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesmo. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E Rebeca levantou-se com suas moças, e montaram sobre os camelos, e seguiram o homem, e o servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a meditar no campo, à tardinha, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a à tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e ela lhe foi por mulher, e amou-a. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe.
Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 22, 23 e 24. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.